foradocorpo.com. Consciências zetas e reptilianos. Olá, Moisés, em alguns vídeos e palestras você já comentou das consciências zetas, com a qual você já teve experiências. Poderia comentar também sobre os reptilianos, se você já teve algum contato com essas consciências, se o nível evolutivo dessas consciências são iguais às dos zetas? Olha, de verdade, as experiências que eu tive foram com vários tipos de origens, mas a maioria das minhas experiências foi com consciências zeta, né? Experiências espirituais, inicialmente até experiências físicas, né? Isso para mim foi um grande aprendizado, né? O topo, né? O máximo, né, que eu pude realmente ter de experiência com os zetas e de um aprendizado muito bom foi na minha casa em Manaus, quando eu estava sozinho na casa. Minha companheira tinha viajado com meu filho. Eu estava sozinho na sala e eu mesmo tinha feito os móveis da casa, né? Até tem esse detalhe na minha vida, que eu vou fazendo um monte de coisa. E eu estava sentado e, de repente, eu me levantei para praticar uma respiração, né? Eu estou contando isso porque esse foi um momento marcante para mim na relação com essas consciências, com as consciências zeta. E aí, quando eu estou fazendo a respiração profunda, de pé, na minha frente eu vejo aquela consciência, né, de baixa estatura, talvez 1 metro, 1 metro e pouco, 1,20 m, 1,10 m, mas ele exalava uma energia fantástica. As energias eram muito coloridas, muito bonitas, e eu fiquei parado, extasiado, só que ao mesmo tempo que eu estava olhando para ele, era uma sensação muito estabilidade total, né? O ambiente parou. Mas eu comecei a receber informação, isso deve ter demorado uns 3, 4 segundos no máximo, né? Esse momento. Só que para mim aquilo foi um tempo muito maior, né? E eu recebi toda aquela informação. Eu creio que eu deveria ter aproveitado melhor a partir daquele momento. Eu não fiz isso, né? Apesar de eu trabalhar muito, me esforçar muito, continuar me esforçando, eu sei que eu não aproveitei tudo. A gente não consegue, num momento desses, é um momento mágico, né? Eu não acredito muito em mágica, eu acredito mais na realidade, mas eu sei que eu poderia ter aproveitado melhor. Depois eu tive várias experiências com outros tipos de consciências também, em outros planetas, mas consciências que a gente quer colocar o formato que a gente né? Ou que alguém disse que existe. Então, com toda sinceridade, as informações que eu tenho de algumas são as informações que muitas vezes não batem com aquilo que eu ouço e que eu leio, né? E eu me sinto um pouco cuidadoso para falar sobre isso, até porque o mundo precisa crescer, precisa evoluir, né? Então eu já relatei experiências em alguns planetas que eu tive, de consciências que eram ovoides, né? Consciências que eram muito transparentes, se movimentavam de uma forma diferente da nossa, né? Isso tudo são experiências, mas eu nunca, por exemplo, tenho que falar isso, uma federação intergaláctica. Não vi, talvez eu seja muito ignorante e não tenha visto, né? Talvez eu esteja precisando aprender mais, mas nunca vi isso. Então, as experiências que eu tenho são experiências com colônias em várias localidades da galáxia e fora dela, e estou tentando aprender mais. Só quando você me fala de reptilianos, obviamente você não é a primeira pessoa que fala, né? Eu acabo ficando um pouco recessivo para comentar sobre eles, falar coisas que eu descreveria de uma outra forma, entendeu? Eu acredito que eu vou conseguir relatar isso com clareza para que todos possam se beneficiar. Mas eu gostaria de seguir um caminho em que as pessoas de verdade
possam ter um conhecimento que seja organizado, que seja testado, questionado, né? E para mim isso seria importante. Eu sei que eu vou errar muito, né? Com relação aos zetas, as experiências são constantes, elas acontecem até hoje. Continuo fazendo projeções astrais todos os dias, né? Então, eu fico querendo saber mais. Mas aí as minhas experiências com eles são diferentes, são experiências de uma relação, né? Não são experiências em que eu vou buscar alguma coisa que daí eu vou ter que pesquisar muito, tá? Essa questão, ela acaba englobando também uma outra, né, que fazem aqui, e que eu posso até aproveitar para... Porque fala assim, olha, em suas viagens astrais você já se deparou com consciências reptilianas? Do jeito que é descrito, não. Tá? Do jeito que elas são descritas, e até uma vez eu vi um filme que eu acho que era, não sei se era V de Vitória, alguma coisa assim, né? Onde os reptilianos pegavam os seres humanos e nós éramos apenas carne para eles, né? Então, quer dizer, isso aí eu nunca encontrei nas minhas experiências, né? E aqui, nessa outra questão, que elas estão juntas, né? Informações dão conta que os reptilianos, consciências evoluídas tecnologicamente, porém sem qualquer emoção, fazem experiências com humanos, inclusive criando os híbridos, reptilianos mais outras origens planetárias, na busca de sua ascensão de dimensão. Olha, eu penso que a gente não pode começar a inventar as histórias do que nós somos e passar para aqueles que nós não conhecemos, né? As histórias do que nós somos poder, guerra, destruição. Isso não são os humanos, né? Eu sempre falo isso. A nossa competência para fazer coisas melhores acaba ficando com muito poucas pessoas que se debatem no meio desse mundo. Aí a gente encontra uma outra civilização ou uma outra, né, uma outra origem em algum lugar e a gente transfere o que a gente é. Como nós já transferimos que Deus é feito à nossa imagem, né? A consciência universal, ela é uma coisa, não dá nem para a gente calcular, né? Ela estabiliza tudo que existe, a gente está aqui querendo que ela cumpra as nossas necessidades. Então, quando diz aqui, mantenha a ordem mundial através dos Illuminatis, ou em especial através das religiões, gente, isso é um caminho muito longo, é um caminho de conhecimento, não um caminho fechado em regras, né? Eu não vejo dessa forma. Vamos enxergar o que de verdade existe, isso é meu ponto de vista, você pode ficar bravo comigo. Para que a gente cresça, nós precisamos crescer, né? Eu penso que nós temos que, de verdade, sair dos nossos medos para enxergar o que vale a pena e o que deve ser enxergado. Então, eu peço desculpas por não falar com clareza sobre os reptilianos. Em algum momento eu vou falar, mas eu fico com muito cuidado, porque eu falo dos Zeta Reticuli, né? E de repente eu falo dos reptilianos, você vai falar, por que você não fala? Porque o que eu sei não bate com o que todo mundo coloca na internet, coloca nos livros, entendeu? Só por isso. Então, nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com e o Facebook, o Amigos do SEC, está lá aguardando você para a gente continuar debatendo. E eu creio que esse debate vai nos levar a algum lugar, aos pouquinhos. Até a próxima pergunta.